vou apresentar o livro Cumbê, né? O autor se chama Marcelo de Salete. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, infelizmente. Ele é na verdade, ele é um professor, ilustrador, autor de histórias em quadrinhos. Ele estudou design e é graduado em artes plásticas e mestre em história da arte. Ele não é tão conhecido no Brasil, infelizmente, sendo um artista, né, um autor brasileiro. Ele é negro. E essa aqui é a primeira grande obra dele, né, é a mais famosa. Essa obra aqui, ela originalmente é de 2014. Essa aqui é a segunda edição que eu tenho. Ela ganhou o prêmio Eisner em 2018, que é um dos prêmios mais importantes das histórias em quadrinhos. E tem vários outros países que relançaram, fizeram edições, né, locais como França, Estados Unidos, Alemanha, Portugal. Inclusive em Portugal, esse livro aqui, ele está na lista ele foi incluído na lista das obras para leitura nas escolas. De um programa chamado Ler Mais. Ele foi incluído nessa lista lá em Portugal. Infelizmente no Brasil ele não é tão conhecido, né? Essa aqui é a primeira obra. Ele tem outras obras, né? Tem a Angola Janga, que é a última que ele lançou, que na verdade ela vai tratar também dos mesmos temas, só que ela é maior a obra e ela vai tratar sobre os mocambas na Serra da Barriga, né, conhecido como Quilombo dos Palmares. Então ela vai ser uma história em quadrinhos sobre Palmares. Ele é uma obra que ela ensina muito, né? E mesmo tendo alguns os desenhos, né? Eu fiz um PDFzinho, eu vou até, na verdade, mostrar agora, que ele tem um traçado muito específico. E como vocês podem ver, né? Eu vou explicar algumas coisas. Porque ela é uma obra muito simbólica. Até, na verdade, ele criou um glossário onde ele vai explicar os simbolismos, alguns termos usados. Eu acho que vocês estão vendo o PDFzinho. E tem algumas cenas mais pesadas, né? Ele trata de um tema muito pesado. E, peraí, alguém mandou alguma coisa aqui. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Ah, não é nada. Bom, voltando. E ele vai tratar, né, de algumas situações que sempre foram corriqueiras no período dos escravos no Brasil. E as histórias, né, são 4 histórias. A primeira se chama Calunga, que depois eu vou explicar o que é Calunga. A outra se chama Sumidouro. A outra se chama Cumbe, né? E a última se chama Malungo. Cada história são personagens diferentes, em histórias diferentes que elas se conectam, né? Pelo um simples tema: a cultura e resistência dos escravos e as coisas, vamos dizer assim, horríveis que ocorreram durante o período, né, escravo. E em alguns trechos, alguns quadros, você consegue sentir que algumas frases dos brancos, algumas situações ainda persistem. Depois eu vou falar disso melhor, mas em uma delas você consegue ver, né, os negros na senzala e são tratados pelos brancos do mesmo jeito que é tratado os presidiários, né, os apenados, por assim dizer, hoje em dia. Bom, eu não vou contar todas as quatro histórias, porque eu não estou aqui para destrinchar o livro e acabar com ele, né, por aqui mesmo. Eu vou contar uma das histórias, a história Sumidouro, que ela é um pouquinho mais curta, né? E vou deixar ela um pouquinho aberta. Mas o interessante da narrativa dele, né, do autor, é que as histórias elas começam não necessariamente por um começo. Ah, era uma vez, existia alguém. Ele começa com os personagens diretos já. Ele não te dá uma descrição de quem é, de como funciona. Mas ele vai desenvolvendo uma narrativa que você vai entendendo, conhecendo os personagens durante os quadros. E é uma obra que você tem que prestar muita atenção em detalhes. Como eu disse, ela é simbólica, né? Como vocês podem ver, por exemplo, isso aqui, acho que vocês estão vendo, é um símbolo. E eu vou explicar que símbolo é esse. E mais para frente ele tem outros símbolos. Isso aqui é um outro símbolo, né? Esse mar, né, por assim dizer. E são símbolos, né, que têm nomes, eles são multilinguísticos. Então, por exemplo, já me adiantando, isso aqui, na verdade, né, esse mar aqui, esse mar imenso, né, você vê que o desenho dele, ele dá uma imensidão, se chama Calunga. E o Calunga, ele tem vários significados.
Aqui é uma outra representação, uma das imagens mais bonitas do livro, né? Que se passa dentro do Calunga também. Aqui, essa é uma das histórias, na verdade, é a história principal, que é a história Kumbi, que ela vai trazer esse símbolo aqui. Então, eu, antes de ler os símbolos que ficam na parte final do livro, que é no glossário, eu li, né, a história, o livro inteiro, e beleza, entendi de certa forma algumas coisas, alguns significados. Depois que você lê o glossário e lê de novo, a história fica muito, muito, muito mais profunda, porque esse glossário desses símbolos, eles trazem um contexto histórico muito forte. Esse aqui é um outro símbolo, na verdade, a imagem inteira é um símbolo, né? E esse aqui é um dos símbolos mais fortes e ele traz todo o livro, né? Ele é envolto em lendas, em crenças populares, em cultura. É um livro muito cultural, se você for ver bem. Ele traz coisas que são culturais dos povos africanos que a gente não vê no dia a dia, a gente não conhece, terminologias, por assim dizer. E esse monstro, por assim dizer, é um símbolo muito, 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 muito forte. E é uma das histórias mais tensas, né? E, bom, para, né, começar a explicar, esse primeiro símbolo, né, o nome dele não é esse. Ele se chama ideograma proverbial de Kyoko. O que significa esse ideograma proverbial de Kyoko? Você vê que ele está talhado numa árvore e costumeiramente ele era gravado nas árvores, acho que até na pele, no couros, em algumas coisas. Ele representa um ninho e dois pássaros, esse símbolo aqui. E se você ler a história, você vai entender a questão, né? Já dando uma explanação a uma pessoa encostada nessa árvore, né? E essa é uma história que é bem interessante. Ela traz esse símbolo, né? Que ele denota para essa história. É um símbolo mais presente nessa história, que é a história do Calunga. Na verdade, essa história, né, tem o Calunga e esse símbolo são muito presentes, que é um traçado de esperança, de liberdade, de mundo afora, e de acolhimento também. O outro símbolo que eu quis dizer é o Calunga. O Calunga, ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é ele traz um significado de vasto, de imenso, né, como o próprio livro diz aqui, até de uma coisa de Deus, né, uma imensidão designada a Deus, né, ele tem uma profundidade muito subjetiva nessa relação com essas duas personagens, não querendo contar a história delas, mas é uma história um pouco complicada, e é a primeira história. E ela é um pouco complicada de você entender, porque ela vai para frente, vai para trás, e outras histórias também tem isso. Eu acho que é uma característica do autor ele fazer essa troca temporal, né? Ele conta uma história dentro da própria história. Então, a história está seguindo uma linha temporal, e aí ele vai para trás para contar algum fato sobre algum personagem, depois ele vai para frente para explicar, né, o que aconteceu. Até a história que eu vou contar do Sumidouro, ela começa perto do final. A história em si, né, os quadrinhos, ele começa perto do final. Essa aqui é o Kumpê. Esse símbolo aqui é um dos símbolos mais interessantes, né? É um símbolo de resistência, na verdade. Ele se chama desenho de Cambinda. O desenho de Cambinda, ele é o desenho das linhas como é que é o nome? Do casco do cágado. Que né, o cágado, igual ele fala, o cágado é um tema frequente na arte cambinda, né? É o desenho do casco. E é muito interessante, porque esse desenho significa um lar, uma proteção, um lugar de reunião, né, de seus semelhantes, e de casa, e também de casa que você leva consigo mesmo. Então, por isso porque o próprio cágado, né, ele tem uma casa de proteção, o casco dele, e ele anda com a própria casa, então ele anda com esse próprio lar dele. Então, esse símbolo ele pode ser usado em vários lugares, não sei se é possível entender, sabe? É uma obra muito simbólica, você tem que ficar muito atento e voltar, às vezes, no mesmo quadrinho para entender, até por essa questão temporal de vai e volta, né? Esse tempo elástico, e ele não dá um aviso prévio de que ele vai voltar no passado, não, ele continua a história, então você se confunde um pouco, mas depois que você entende, a história se torna muito, muito, muito profunda, e com algumas cenas até um pouco incômodas, que é na verdade, o próximo não, depois desse. Esse aqui, na verdade, é o mais conhecido, né? Que é o que a gente chama de quilombo, né? Que é o mocambo.
ele é entendido como quilombo e tal. O mocambo, ele vem da ideia de esconderijo, né, de algum lugar para se esconder, né, de para as pessoas se reunirem. Mas na verdade, também ele vem de uma ideia de tipo de habitação, por causa desse telhado de palha, né? O próprio cumbi, né? O símbolo cumbi, ele também tem o sentido, né, de quilombo. Ele vem também da ideia de quilombo e de proteção, né? E de luz, dia, fogo, de poder, né? Então, cumbi seria um poder, um lugar de poder daquele povo, né? De resistência. E o último símbolo, que é um dos mais impactantes, ele é um símbolo de um monstro, né? Conhecido como Kibungo, que na tradução ele seria alguma coisa como lobo. E ele é um monstro, se vocês conseguirem ler, né? No PDF a imagem não ficou tão boa, mas ele dá uma descrição do que seria o Kibungo. Kibungo é um monstro grande, com uma boca na nuca. Aí ele, né, o personagem fala, tem de tomar cuidado. Ele pega e engole quem está perdido na mata, né? É uma simbologia para algum outro tipo de ser que eu também não vou contar, e é uma das histórias mais agoniantes do livro, né? E na verdade ele tem outros muitos símbolos. Tem lambá, que significa trabalho pesado. Tem malungo, que é uma espécie de companheiro, de amizade, né? Que vem, na verdade, dos navios negreiros. Ensaga, que é um tipo de bebida, as escarnificações e por aí vai, né? Tem muitos significados. Bom, é uma outra imagem do Kibungo. E agora eu vou contar, na verdade, uma das histórias, para ver se atiça a curiosidade, a leitura. Eu vou contar a história do sumidouro. Sumidouro é uma espécie de poço profundo, que, na verdade, a origem dele, que eu vou mostrar aqui uma imagem na câmera, né, que é a imagem não sei se vocês conseguem ver. Sumidouro é um poço profundo, que na verdade era uma espécie de local utilizado para dar sumiço aos escravos, que por algum motivo, né, eles mereciam morrer, né? Mereciam morrer entre aspas, né? Claro, não é uma questão de merecimento, né? Pelos escravocratas, né, pelos brancos, eles mereciam morrer, eles tinham que ser castigados, então você usava o sumidouro, um poço muito profundo, que você jogava para sumir, né? E a gente vê isso muito hoje em dia, né? Milícias usam seus sumidouros para desovar os seus corpos, né? É um local de desova. Bom, a história do sumidouro se passa num vilarejo e numa propriedade, numa fazenda, onde uma escrava, ela tá grávida, né? E o livro ele não diz ao certo diretamente de quem é esse filho, mas ela tá grávida. E você percebe que é um filho bastardo de um dos personagens que aparece, chamado Tomé, se não me engano é Tomé, e ela tá grávida e, pelo que se entende, ela vai ser um filho bastardo, e isso é errado, ela não poderia ter esse filho. Então o próprio Tomé, que em teoria se presume que seja o pai, ele culpa ela, né? Ele fala várias vezes, Calu, que é o nome da escrava, não podia ter feito isso. Não podia, agora será diferente. Então a culpa é dela ter engravidado e ter o filho. E é uma escrava, e é uma das escravas, né, que existia uma diferenciação, né, isso não é novidade, que é uma escrava da casa, né. E aí ela tem esse filho, bastardo, e ela não podia ter. E nessa casa existia uma senhora, né, dona da casa, né, se percebe que ela é dona da casa, proprietária, não sabe ao certo qual é a relação, não sabe se ela é parente, né, se o Tomé, que é o homem, só aparecem 4 personagens. Cinco, se você, não, 3 personagens, 4, se contar com o padre. Ah, você não se sabe ao certo se ela é esposa ou se ele é se ele trabalha, né? Se esse Tomé trabalha para essa senhora que é dona da casa. E bom, a Kalu tem seu filho, né? E eu tô contando a história pela linha
vamos dizer assim, os fatos se sucedem, não pela linha que a história conta, porque ela já começa perto do final, né? Os primeiros quadros são perto do final. Ah, aqui uma imagem da fazenda, né? Tal. E essa aqui é a senhora, esse aqui é o Tomé. Bom, a Kalu tem seu filho, né? E depois que ela tem seu filho, ela está cozinhando, você percebe que ela é uma escrava da casa, não sei se vocês vão conseguir ver. E ela está cozinhando, ela está grávida. Aí a senhora, né, diz para esse personagem Tomé que a Kalu está de barriga, né? E algo teria que ser feito. Ela tem seu bebê. E aí tem uma coisa muito interessante que é que é simbólico também, e eu não percebi que isso seria um simbolismo, né, cultural muito, muito, muito forte, que é o malungo. Não, malungo não. É o vizungo. Vizungo é um tipo de canto. Um canto de trabalho, versos, é um canto metafórico. E muitas vezes é um canto usado para ninar, embalar as crianças, né, que os escravos usavam. E ela canta um trecho desse vizungo. E é muito bonito, na verdade. Ela, depois que ela tem o filho, ela leva o bebê para um rio, aparentemente, um lago, para lavar ele. E tem essas imagens, então são. Ao mesmo tempo que ele é direto, ele é cheio de detalhes. Bom, ela canta o vizungo. O menino mané de Uandá. O menino pequenino, o mané pequenino de Uandá. Olha lá. Né? Ela canta, depois ela vai cantar de novo. E no decorrer da história, uma outra escrava chama ela para casa, falando que a senhora, né, quer ela na casa. E aí, enquanto isso, o Tomé, né, que é o homem branco, que teve o filho com ela, aparentemente, diz que vai para a cidade falar com o padre, perguntar o que fazer, né, o que ele deveria fazer. E o padre dá um conselho que ele teria que se virar do jeito dele, resolver. Enquanto ela está na cozinha, né, fazendo a comida e tal, de costa para o bebezinho, aqui, vocês conseguem ver. A senhora, que é dona da casa, entra sorrateiramente, pega esse bebê, que é um bastardo, que, pelo que entendi, ninguém poderia saber, que o Tomé diz, que o padre já sabe, que ninguém poderia saber, e ela joga esse bebê recém-nascido no sumidouro, que é um poço. E é uma das imagens mais agoniantes do livro. E ela joga. Aí a Calu se toca que o bebê sumiu. E o Tomé já tinha retornado, né? Aí ele pergunta, Calu, o que foi? Aí ela conta que o bebê sumiu, né? E pelo bebê ter sumido, ela fica em desespero, né? E ela corre para a cidade para pedir ajuda para o padre. Mas antes disso, que é uma das coisas que arrepia, enquanto ela está contando para o Tomé que seu bebê sumiu, a senhora está do lado ouvindo e ela diz a seguinte frase: o sumidouro é fundo, bem fundo. Bom, a Lu vai pedir ajuda para o padre, ela conta o que aconteceu para o padre, conta que ela teve filho, conta que a senhora jogou o bebê, sumiu com o bebê, na verdade ela não sabe que o bebê foi jogado, né? E presume. Aí o padre fala para o Tomé fazer o que ele acha certo, né? Que ele tem fé na sabedoria dele, na crença do Tomé, em Deus. Tomé, ele leva a Calu de volta, amarrada para a fazenda. A Calu estava na vila, na igreja. E o Tomé fala uma frase: não pode ser assim, o padre não pode saber. E agora que o padre sabe, existe um problema. E agora a Calu precisa ser castigada, porque ela teve o filho e porque ela contou para o padre, né, tudo o que aconteceu. E aí, né, chegando nessa parte da história, os quadrinhos voltam para o início. São as mesmas imagens, a mesma cena, o mesmo tempo do início. Então ele faz esse vai e volta. E a Calu aparece ao lado do sumidouro, encostada, sem seu bebê. Ela começa a ver e não vê seu bebê nos olhos da cabeça dela. E aí o Tomé aparece para castigar ela. E aí eu não vou contar o que aconteceu nesse castigo. Só vou contar que aí você entende que né, durante esse castigo você entende o porquê provavelmente o filho é desse Tomé. E o Tomé, na verdade, mais pro fim da história, ele acaba morto. Ele acaba morto.
no fim dessa história. E, bom, não vou contar como ele foi morto. E o livro termina de uma forma muito interessante. Depois que esse Tomé foi morto, a senhora continua no lugar dela, seguindo com a vida dela. O quê? Alguém mandou um quê? Bom, não sei. Se tiver dúvida, pode mandar no chat que eu respondo. E, por fim, tem uma imagem muito bonita, que ela volta a cantar o Visungo. Olha lá o menino Mané de Wanda. Olha lá. Tá. Tudo bem. E assim que termina essa história. Ah, eu não quero contar, né, o que aconteceu, mas eu digo que todas as histórias elas demonstram como os brancos oprimiram os negros, toda essa questão da escravidão, e mostra como, que é o significado de Cumbe, né, um significado de Cumbe, mostra como essa força dos negros conseguiu, de alguma forma, entre aspas, fazer justiça, revogar algum direito, né, tomar algum poder, se revoltar, né. É um livro que conta pelo menos com duas histórias com revoltas, né. E é isso. É um livro com algumas histórias bem impactantes, mas ao mesmo tempo que tem cenas, quadros um pouco assustadores, ele consegue também meio que qualquer pessoa poderia ler, não é algo tão pesado. E é legal os traçados, né? Quando você lê alguma HQ, você tem que prestar atenção nos traçados. E são uns traçados muito, muito, muito especiais, porque na verdade eles dão valor para a aparência dos negros, né? Que é um problema muito sério hoje em dia na mídia, por exemplo. E eles dão um valor muito interessante, muito especial. E são traçados que eles parecem ser meio rústicos, meio brutos no começo, né? Até porque eles são preto e brancos, então parece que não tem detalhes, mas você tem que prestar atenção, até, vamos dizer assim, na marca no rosto, na marca em um braço, alguma coisa assim. Tem um livro cheio de símbolos. Eu apresentei uma pequena quantidade desses símbolos, praticamente quase nada do simbolismo que esse livro invoca. E depois disso ele vai trazer uma sessão onde ele vai mostrar os esboços e os estudos, né, de como foram os esboços para chegar nos desenhos e tal, que é muito interessante, né? A montagem, né, a criação das personagens, né? E é isso. São 4 histórias, como eu disse, eu contei em parte uma delas e contei, vamos dizer assim, do meu jeito, seguindo uma linha temporal diferente do que ele mostra. Mas essa linha temporal que ele usa é para você criar um raciocínio, criar um mistério. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, é um livro muito interessante. Obrigada.